gravada, para que a gente possa disponibilizar depois para alguns colegas que por algum motivo não tem condição de assistir a aula, tá? Então, gente, lembrando bem, né, aula remota, então fica à vontade para interagir comigo, fica à vontade para perguntar, para questionar. Boa noite, Caio. Então fique à vontade para me interromper, tá bom? O objetivo é justamente haver essa troca mesmo e na aula remota, se não houver essa troca, se não houver essa interação, a aula fica muito chata, fica muito maçante, fica muito desgastante, vira um monólogo, vira uma palestra, né? Então fique à vontade para me interromper no momento que vocês precisarem, tá bom? Quem não tem microfone pode escrever no chat e algum colega pode ler sem nenhum problema, tá bom? Bom, vou compartilhar minha tela para que vocês tenham acesso aí ao material. Vocês estão vendo minha tela, gente? É possível ver? Estão vendo? Sim, dá para ver sim, professor. Beleza. Bom, então é o seguinte, então hoje é a nossa 7ª aula, né, dia 5 de outubro, estrutura atômica, ligações químicas e estruturas cristalinas. Tá? Hoje eu vou passar a atividade 2 para vocês, tá? E eu acho que vai dar tempo, nós já vamos entrar nesse assunto aqui, imperfeições cristalinas, tá bom? Bom, fecha o microfone, Vitor, tá vazando o áudio. Isso, bom, beleza. Bom, nós temos aqui as últimas 3 aulas gravadas, né, as aulas de conteúdo, né, então as aulas aulas síncronas que tiveram conteúdo, eu estou disponibilizando a gravação, tá bom? A gente teve uma primeira aula que a gente não teve conteúdo, né? Então eu não disponibilizei aqui a gravação, só disponibilizei a gravação das aulas que houveram conteúdo, tá bom? Bom, então nós temos aqui o nosso segundo tópico, estrutura atômica, e o nosso terceiro tópico, se tudo der certo, hoje nós vamos começar a estudar imperfeições cristalinas, tá certo? Deixa eu mudar o meu perfil aqui para o perfil de vocês, né, a visualização que vocês vão ter. Então tá aqui o perfil de vocês. Então vocês irão ver, olha só, ó. Então o que a gente tem aqui, ó? Estrutura atômica, tópico 2, que é o assunto que nós vamos trabalhar ainda hoje, e imperfeições cristalinas. Se tudo correr bem, a gente também começa a ver um pouquinho disso hoje, tá? Eu, aqui no tópico 2, eu disponibilizei 2 documentos novos que eu quero mostrar para vocês, esses documentos novos. Então eu disponibilizei aqui uma tabela periódica, tá bom? Uma tabela periódica. É importante esse conceito de tabela periódica. Eu vou clicar aqui, ó, para vocês verificarem o documento que vocês terão acesso, ó. Tá vendo? Olha. Então essa tabela periódica, ela é muito importante, por quê? Porque nós vamos, na aula passada falamos bastante, nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho, nem tanto, mas vamos falar um pouquinho, né? Essa tabela periódica é importante porque lá na semana passada, quando a gente falou de ligações, né, de ligações químicas, nós falamos lá de ligações iônicas, né, que são os metais mais os ametais, né? Falamos lá de ligações metálicas, que é metal mais metal, né? E falamos de ligação covalente, né? Que é ametal mais ametal, né? Então é muito importante ter a ideia aí, né, desses elementos químicos que estão representados aí
nas tabelas periódicas, né? Então, família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, né? Então é muito importante ter acesso a essa informação, porque nós vamos o tempo todo estar trabalhando com esse conceito aí de elementos químicos, então é importante vocês terem acesso aí à tabela periódica, tá bom? Ok? Ó, se clicar com o botão direito, pode salvar a imagem, ó. Então vocês podem salvar a imagem no desktop de vocês, tá? Então é um recurso aí que está disponível. Então, além da tabela periódica que eu disponibilizei, eu também disponibilizei esse pequeno vídeo aqui, tá? É um vídeo, acho que de 7 minutos. O objetivo, né, gente, não é a gente ficar craque em ligações químicas, né? Até mesmo porque, se nosso curso fosse um curso de química, ok, a gente teria que fazer balanceamento energético, a gente teria que fazer essas ligações, os balanços, né, na última camada atômica, mas não é o foco, tá? Não é o foco. Mas eu disponibilizei esse vídeo para vocês visualizarem, né, e reforçar aquilo que eu falei em aula, tá? Então é só clicar nele, eu vou clicar um pouquinho e rodar um pouquinho ele, tá bom? Então ele fica na própria tela do Moodle, ok? Então eu vou clicar nele e rodar ele um pouquinho. Olá, alunos do Dá Uma Força! Hoje estamos aqui com mais uma aula de Química. Vamos começar a nossa semana falando sobre ligações químicas. É um assunto bastante interessante. Na verdade, ele não é tão cobrado assim no Enem, mas ele é o começo de todas as próximas aulas que nós vamos tratar sobre ligações. Então, teremos na próxima aula ligações intermoleculares, enfim, isso vai cair também quando a gente estudar química orgânica, química inorgânica. Então, isso é como se fosse uma introdução. Então, apesar de não ser cobrado... Ok, gente, tá? Então, vocês podem rodar o vídeo aqui dentro do Moodle mesmo, com tela cheia, né? Ou ainda vocês têm a opção de vocês irem diretamente para o YouTube, tá bom? Então, enfim, tá? A gente tem aí esses dois materiais para corroborar e complementar as informações da aula passada. Tudo bem? Tá? E importante, esses dois materiais, principalmente o vídeo, tá? Vai ajudar vocês a executarem, né? A fazerem a atividade 2, que já eu vou explicar essa atividade 2. Ok? Vamos retomar então o conteúdo da aula passada, pode ser? Pode ser, gente? Pode ser, professor. Pode sim. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Bom, eu vou fazer uma rápida revisão, tá legal? Eu não vou me alongar muito, tá? Mas eu vou fazer uma rápida revisão, que é pra gente recordar tudo aquilo que a gente comentou na aula passada, tá bom? Bom, então o tópico são ligações químicas, né? Esse tópico na mecânica, no estudo dos materiais, ele é muito importante, né? Porque os átomos se ligam para que eles possam estar mais estável, né? E os átomos do material estando mais estáveis, nós temos melhores propriedades mecânicas dos materiais. Então, as ligações químicas se dão a partir da necessidade dos átomos ficarem mais estáveis, ok? Tá? E quimicamente falando, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Mas quimicamente falando, as ligações químicas, elas trabalham com aquele conceito da regra do octeto, né? Não sei se eu comentei isso na aula passada. O que é a regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte,
que todo o átomo, na sua última camada, né, atômica, tem que ter 8 elétrons. Por isso, regra do octeto, né? Então, na sua última camada, que é o que a gente chama de camada de valência, né? Esse átomo tem que ter 8 elétrons, ok? Tá? Tudo isso para quê? Para tornar esse átomo mais estável e, consequentemente, entregar aos materiais melhores propriedades, tá? Sobretudo as propriedades mecânicas, que são propriedades do nosso objeto. Então vocês estão vendo aqui, olha, aqui nós temos um átomo, né, um núcleo desse átomo e os elétrons que giram em torno do átomo. Então a regra do octeto diz o seguinte, ó, que nessa última camada atômica aqui, vocês devem se lembrar, né, lá em química, lá do ensino primeira série do ensino médio, né? Quais são as camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P, é isso? Então, na última camada, para esses átomos ficarem estáveis, nós tínhamos que fazer essas ligações e obter 8 elétrons, né? 8 elétrons nessa camada de valência ou nessa última camada, tá certo? Bom, então, as ligações ocorrem sempre na camada de valência, ou seja, sempre na última camada atômica, né? E nós vimos lá o modelo de Bohr, né, onde a energia é quantificada e por meio disso é possível o átomo receber ou perder elétrons, né? Nós vimos que as ligações, né, são importantes para que os átomos fiquem estável, termodinamicamente estável, né? E essa palavra termodinâmica, gente, ela é muito importante, né? Porque termo vem de temperatura e dinâmica vem de movimento, né? Então, termodinamicamente, isso quer dizer o seguinte, que quando os materiais eles são submetidos a uma temperatura, né, normalmente aumento de temperatura, né, os átomos têm um comportamento de movimentação, né? Por isso o conceito termo de temperatura, dinâmica de movimento, tá? Então toda vez que o material ele é submetido normalmente a aumento de temperatura, né, os átomos eles se movimentam, se arranjando de diferentes formas, tá bom? Então são os elétrons mais externos que participam das ligações. Como eu disse a vocês, ó, são esses elétrons aqui, né? Ó, são os elétrons da camada de valência, da última camada, tá? E como os átomos se ligam? Eles se ligam por perda de elétrons, né? Quando eles perdem elétron, o átomo fica eletropositivo. Olha que interessante, né? Se perde, fica eletropositivo, é verdade, né? Porque lembra-se bem, os elétrons são cargas negativas no átomo, né? Se ele perde elétron, ele perde carga negativa. Então ele acaba ficando menos negativo. Ora, se ele está menos negativo, ele está mais positivo, ok? Vou repetir, né, que parece até um conceito um pouco paradoxal, né, contrário, né, mas não. Então, olha só, quando a gente fala que quando o átomo ele perde elétrons, ele fica eletropositivo, por quê? Porque os elétrons são cargas negativas, né? Os prótons que são cargas positivas. Só que os prótons estão muito próximos ao núcleo. Então os prótons não se movimentam e não se ligam, né? Eles não fazem ligações. Quem faz ligações são os elétrons. Então, se os elétrons, que são cargas negativas, se a perda de elétrons em um átomo, isso quer dizer o seguinte,
que o átomo ele deixou de ser mais negativo. Então ele passou a ser menos negativo, porque ele perdeu carga negativa. Se ele está menos negativo, ele é mais positivo. Então por isso recebe o nome de, os átomos que perdem elétrons, recebem o nome de eletropositivos. E os átomos que ganham elétrons, né? Os átomos que ganham elétrons, paradoxalmente, né, são átomos eletronegativos. Por quê? Se o elétron ele é uma carga negativa, ao elétron ganhar mais carga negativa, né, ele fica mais negativo ainda. Então ele fica eletronegativo. Tá? E é claro que os átomos também se ligam por meio de compartilhamento, né? Então ele não ganha e nem perde, mas ele compartilha elétrons. E aqui é interessante que sempre aos pares, né? Então a gente tem que compartilhar elétrons sempre de dois elementos aos pares, né? De 2 em 2, sempre de dois elementos químicos de 2 em 2, tá? Bom, eu não vou repetir tudo, vou ser bem objetivo, tá? As ligações iônicas, né? As ligações iônicas, né? São aquelas ligações formadas por elementos metálicos, né? Eletropositivos, ou seja, elementos que perdem elétrons com elementos eletronegativos, ou seja, elementos não metálicos que ganham elétrons, tá bom? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, naquela tabela periódica. Eu vou abrir lá de novo a tabela periódica, ó. Então abrindo, aliás, eu vou abrir aqui no meu micro, eu tenho ela aqui, fica melhor. Ó. Então essa tabela periódica, olha só que dado interessante. Então olha só, a gente disse que as ligações iônicas elas são formadas por elementos metálicos, né, e elementos não metálicos ou ametais, né? Então olha só, ó, elementos metálicos, eletropositivos, e elementos não metálicos, elétrons negativos. Então os metais, gente, os metais na tabela periódica, ó, são esses caras aqui, ó, são esses caras, exceto o hidrogênio, tá? O hidrogênio é uma classe diferente aí de elemento, tá? Então, exceto o hidrogênio, toda essa coluna aqui, chamada família 1A, são metais, ok? Metais alcalinos, né? Ó. Então, é o lítio, o sódio, o potássio, né? Aí, dessa família aqui, 2A, também são metais, são chamados metais alcalino-ferrosos, ou seja, metais que contêm ferro na sua composição. Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha. Então esse cara aqui, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, tá? Então esses caras da família 1A e da família 2A, exceto o hidrogênio, são metais. Também tem esses caras aqui, ó, da família 3A, né? Essa coluna aqui, ó, que são outros metais. Então, por exemplo, o boro, o alumínio, o gálio, né? Esse tálio. Então, todos esses caras aqui são metais. Então, quando a gente fala que a ligação iônica, né? Que a ligação iônica ela é formada por metais e não metais, né? Então nós estamos falando dessa família aqui na tabela periódica, 1A, 2A e 3A, né? E os não metais são esses caras aqui, ó, esses caras que estão em roxo, né?
nessa cor roxa aqui, e também um pouquinho aqui nesses metais halogênios, né? nesse meio pink rosa aqui, né? Então, esses caras são da família 4A, 5A, 6A e até 7A, né? Então é interessante, né, gente? É interessante porque essas duas categorias de metais, eles trocam, né? Eles trocam elétrons entre eles. Por quê? Porque na ligação iônica há ganho e perda, né? Só que há um detalhe bem bacana aí, né? Na verdade, quem perde nessa ligação, quem perde são os metálicos, ó. Por isso eles são os elétrons positivos. Quer dizer, eles deixam de ficar tão negativos, porque perde elétrons, né? E os não metálicos, eles recebem elétrons, ou seja, eles se tornam mais negativos ainda, né? Olha o exemplo aqui, ó, NaCl. Vamos ver na tabela periódica onde está NaCl. Então olha só, ó, na tabela periódica, ó, o Na está aqui, ó, o sódio. Olha aqui, ó, está na família 1A, tá? Ok? Então olha só, ó, na família 1A. E o Cl, o cloro, ó, ele está aqui, ó, ele está aqui na família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, na família 7A, né? E aí é interessante, olha que bacana, olha que interessante. A família 1A, né, é representada aqui pelo sódio, quer dizer o seguinte: na camada de valência, ou seja, na última camada, nós temos um elétron, por isso que é a família 1A. Então, na última camada de valência, o sódio tem um elétron, tá? E na última... Entendi. Oi, pode falar. Não entendi, só confirmar. Tá, ok. E na sétima, na família 7A, o não metal cloro, como é família 7A, ele tem 7 átomos de valência, né? Ou ele tem 7 elétrons na última camada de valência desse elétron, né? Ou desse átomo de cloro. Então olha só, gente, olha que interessante. Se na última camada de valência o sódio tem um elemento, tem um elétron, por isso família 1A, na família 7A, o cloro, na última camada de valência, tem 7 elétrons. Pela regra do octeto, o que acontece? Na última camada de valência tem que ficar 8 elétrons. Então o que é mais fácil? Eu pergunto para vocês. É mais fácil o cloro emprestar os 7 elétrons da sua última camada para o sódio, ou é mais fácil o sódio emprestar, doar, né, trocar um elétron na sua última camada de valência para o cloro, formando 8 elétrons na última camada de valência? O que vocês acham mais fácil? O cloro doar 7 ou o cloro receber 1 do sódio? Hein, gente? Vocês entenderam, gente? O cloro recebeu um do sódio. O cloro receber 1 do sódio, exatamente. Porque aí é o seguinte, o cloro recebendo 1 elétron do sódio, ele passa a ter 8 elétrons na última camada de valência, beleza? Então, atendendo aí a regra do octeto, né? E ao mesmo tempo, o sódio, ele deixa de ter essa última camada, porque se ele perdeu esse elétron, ele passa a ter 0 nessa última camada, e aí a gente considera a penúltima camada, que também vai estar atendendo a regra do octeto,
porque na penúltima camada o sódio tem 8 elétrons. Então, gente, é muito interessante, sob o ponto de vista químico, a gente analisar essas trocas de elétrons, tá bom? Tá? Mas a gente não vai entrar muito em detalhes, porque foge um pouquinho aí do nosso objetivo e do nosso escopo, tá bom? Então, a ligação iônica, ela faz isso, né? Ela a ganho e a perda de elétrons, ok? Sob o ponto de vista de material de construção mecânica, não é a ligação mais importante, tá? Olha aqui o exemplo, tá vendo? NaCl na última camada, na camada de valência, com um elétron, doa esse elétron para o cloro, ok? Tá ficando com 0 elétron na última camada e o cloro assumindo aí esses 8 elétrons. Bom, essa ligação, gente, para nós ela é mais importante. A ligação metálica. Na ligação metálica, gente, como o próprio nome diz, é metal com metal, não é isso? Elemento metálico com elemento metálico. Então, olhando aqui na tabela periódica, tá? Onde estão os elementos metálicos? Os elementos metálicos estão aqui, ó, exceto o hidrogênio, né? Deixa eu reduzir um pouquinho mais o zoom aqui, ó. Exceto o hidrogênio, estão na coluna 1A, ou seja, um elétron na última camada de valência, estão na coluna 2A, ou seja, 2 elétrons na última camada de valência, e estão na coluna 3A, ou seja, 3 elétrons na última camada de valência. Então a ligação metálica, os elementos, né, os elementos químicos compartilham elétrons, tá? E sempre aos pares, tá? Sempre de 2 em 2, né? De 2 em 2 substâncias, de 2 em 2 elementos químicos, tá? Então não há perda, não há ganho, o que há é efetivamente o compartilhamento, tá bom? Bom, aí ele dá vários exemplos aqui, né? Ó, lítio com sódio, potássio, magnésio, cálcio, silicônio, né? Justamente esses metais aqui dessas 3 colunas, 1A, 2A e 3A, tá? A ligação covalente, A ligação covalente, gente, assim como é a ligação metálica, ela não há perda nem ganho, né? O que há também é um compartilhamento, ok? É uma troca, né? E lembrando bem que esse compartilhamento, essa troca é em par, né? É em pares, tá certo? Bom, só que ao contrário da ligação metálica, que é metal e metal, tá? As ligações covalentes, elas ocorrem com materiais não metálicos, mais materiais não metálicos. Então, voltando lá para a tabela periódica. Ó, voltando para a tabela periódica, então os não metálicos, né? Esse termo não metálicos ou ametálicos é a mesma coisa, tá? Tem literaturas que tratam como não metálicos, tem literaturas que tratam como ametálicos. É a mesma coisa, tá? Então, essa ligação covalente, então ela vai operar aí, ela vai combinar, ela vai compartilhar elétrons a partir de elementos químicos não metálicos, que são quem? Ó? Essa família aqui, que está em verde claro, né? Que está em roxo, que está também aqui em pink ou rosa, né? Então é a família 4A, família 5A, família 6A e família 7A, né?
Vocês lembram lá do ginásio? Essa família aqui, 8A, não são metais, são gases, né? São gases nobres, né? Então, tipo hélio, gás hélio, o argônio, né? Então, são todos gases que são considerados aí como elementos químicos. Então, nessa ligação covalente, onde não há troca, ou seja, não há ganho nem perda de elétrons, né? Há o compartilhamento, assim como acontece com os materiais metálicos, né? Precisa acontecer aos pares. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Cloreto de hidrogênio, tá vendo? Ó. Então é o HCl2, né? Então, ó, cloro e hidrogênio. Vamos ver aqui, ó, na tabela periódica. Olha o cloro aqui, ó. Cloro família 7A. E hidrogênio, embora o hidrogênio ele é um caso bem especial, né? Embora o hidrogênio ele faça parte da família 1A, que é a família de metais, né? De metais alcalinos, mais precisamente, ele não é considerado um metal, né? Ele é considerado um ametal ou um não metal. Só que ele tem algumas características diferentes dos demais não metais, tá? Que não vem o caso agora a gente falar, né? Mas olha só então, ó, a gente tem aqui, né, essa ligação, né? Essa ligação covalente, né? Onde a gente tem duas moléculas, né, de cloro para uma molécula de hidrogênio, né? E aí é bem interessante porque, ó, a gente tem aqui, ó, o cloro, família 7A, então tem 7 elétrons na última camada. E o hidrogênio, né, família 1A, tem um elétron na última camada, ok? Então é realizado aí um compartilhamento de tal forma que a gente tem aí o cumprimento, né, da regra do octeto, ou seja, de 8 elétrons na última camada de ambas as substâncias, de ambos os elementos químicos, tá certo? Bom, aí mostra um pouquinho aqui como é que se dá essa ligação covalente, né, por meio de compartilhamento. E aí assim, né, gente, sobre o ponto de vista de construção mecânica, é claro que o que mais nos importa, né, é a obtenção de átomos estáveis, né, por isso que as ligações químicas, elas são muito importantes. No nosso caso, sob o ponto de vista de materiais de construção mecânica, a ligação iônica, ela pouco nos interessa, né? Porque é metal com não metal. Eu disse pouco nos interessa, porque quando a gente for olhar um pouquinho os materiais compósitos, pode ser que a gente tenha algum interesse nisso, tá? As ligações metálicas é que nos interessa fortemente, porque é metal com metal, né? As ligações covalentes não nos interessam, né? Pelo menos do ponto de vista de construção mecânica, tá? Porque nós vamos estar falando aí de não metal com não metal, tá bom? Então, conhecer como isso se dá, conhecer como esses átomos se ligam, é muito, muito importante para a gente entender aí a complexidade de como as características e as propriedades materiais vão se apresentar quando solicitadas, né? Quando num projeto mecânico, quando numa solicitação de esforço, como é que essas propriedades vão
vão se comportar. Gente, tudo bem com relação a ligações químicas? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu já tinha falado boa parte do que eu falei hoje, eu tinha falado na aula passada, né? Hoje eu trouxe um pouquinho mais de alguns elementos. Pois não? Alguém abriu o microfone. Boa noite, professor. Eu queria só ter uma dúvida minha, Fala, Gustavo. que é quando o sódio ele passa o elétron pro cloro, é porque na camada de valência do cloro ele tem mais elétrons do que o sódio, e por isso que vai do sódio Vamos lá. pro cloro? Você está falando aqui, né? Falando aqui. Então vamos lá. Ó, é sódio e cloro. Vamos olhar na tabela periódica. Sódio. O sódio, que família é o sódio aqui? Dá uma olhada. Ela é da 1A, que é um átomo, um elétron na sua camada de valência, né? Que é a última dele. Isso, exatamente. E o cloro está em que família? Ele tá na 7A, né? 7A. Esse espaço todo que tem no meio, que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o quê? Ele é de uma mesma família também? Esse espaço aqui no meio? Esses elementos que estão aí no meio. Não, na verdade, esses elementos aqui são elementos que pertencem a outras categorias, ok? Mas são chamados de metais de transição. Então, sob o ponto de vista de ligação química, eles não se ligam, eles não fazem ligações químicas. Então, por isso que eles são chamados de metais de transição. Entendeu? Entendi. Então, as ligações químicas, elas acontecem da família 1A até a família 7A. Tanto é que a família 8A, que são os gases nobres, também eles não fazem ligações. Beleza? Entendi. Tá? Entendi. Então, pode falar. E do sódio, do sódio ter que mandar pro cloro, no caso, então, ele perder esse elétron. O sódio manda para o cloro porque, sob o ponto de vista de esforço, né, sob o ponto de vista de energia, o que consome mais energia? O cloro mandar 7 elétrons para o sódio, o sódio mandar 1 elétron para o cloro. Sim, é mais difícil mandar 7 elétrons de uma vez, né? Exatamente. Para fazer ligação. É mais fácil é tipo um jeito de economizar energia, né? O caminho mais fácil. Exatamente, essa é a ideia mesmo. O que consome. O termo certo não é consumir energia. O que demanda, isso, acho que a palavra é essa. O que demanda mais energia? Transportar 7 elétrons ou transportar 1 elétron apenas? Entendi. Transportar 1 elétron apenas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Entendi. Gente, eu não estou olhando o grupo de WhatsApp aqui, porque eu estou em aula, mas eu estou vendo aqui, está super movimentado, 33 mensagens. Alguma dúvida, alguma questão aí? Alguma coisa que requer minha intervenção, alguma fala minha ou não? É só bate-papo entre vocês? Não, ajudando um aluno novo. A gente estava ajudando ele a entrar aqui, porque ele estava em dúvida ainda sobre a webconferência. Legal, beleza. Mas conseguiu entrar, né? Deu tudo certo, né? Sim, creio sim. Tá bom. Bom, então vamos prosseguir, gente. Bom, aí vai ser importante, tá? Para você, na hora que vocês forem fazer a atividade 2, vai ser importante, tá? Vocês consultarem a tabela periódica, consultar esse vídeo aqui. Claro, esse vídeo tem pouquinha coisa do que eu falei, mas alguma coisinha do que eu falei está nesse vídeo, tá? Mas vale a pena vocês assistirem esse vídeo, só tem 6 minutos, né? 6 minutos e 31, então vale a pena olhar esse vídeo completo quando for realizar a atividade, tá bom? Beleza? Vou prosseguir, tá? Beleza, prossegue aí, professor. Ótimo. Bom, então é o seguinte, nós falamos lá de ligações químicas, né?
os 3 tipos de ligações que nós temos. E agora eu preciso falar para vocês de estrutura, né, cristalina dos materiais, ok? Gente, quando a gente fala de estrutura cristalina, esse sufixo cristalina vem de cristal, né? O que é o cristal? Cristal é uma porção, né? Uma porção, olha o que eu vou dizer aqui, uma porção nanométrica do material, ok? O que é nanômetro? Nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. Vocês têm estudado lá em metrologia a respeito dos submúltiplos do metro, né? Os submúltiplos do metro é o decímetro, centímetro, milímetro. Na mecânica a gente usa um milímetro. Então o milímetro é 10 a menos 3 metros. Depois do milímetro, como submúltiplo, a gente tem o décimo de milímetro, que é 10 a menos 4 metros. Depois do décimo de milímetro, nós temos o centésimo de milímetro, que é 10 elevado a menos 5 metros. Depois do centésimo de milímetro, nós temos o milésimo de milímetro, que é 10 elevado a menos 6 metros. Depois do milésimo de milímetros, já eu acabo isso, gente. Nós temos o décimo de milésimo de milímetro, que é 10 a menos 7 metros. Depois do décimo de milésimo de milímetro, nós temos o centésimo de milésimo de milímetro, que é 10 elevado a menos 8. E por último, onde eu queria chegar, nós temos o 10 elevado a menos 9, que é o milésimo de milímetro, ou chamado nanômetro, ok? Ou chamado nanômetro, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros. Professor, que tamanho é isso? Invisível ao olho nu. Então, todo momento que nós falarmos de átomos, que nós falarmos de estrutura atômica, estrutura de átomos que formam cristais, né? Por isso o título estrutura cristalina, toda vez que nós falamos de estrutura cristalina, nós estamos falando em algo nanométrico, ok? Estamos falando lá 10 elevado a menos 9 metros, tá? Ou 10 elevado a menos 6 milímetros, ok? Então é algo muito, muito, muito pequeno mesmo. Vocês têm metrologia, não tem a disciplina metrologia? Vocês estão tendo metrologia? Temos. Professor Iberê, é isso? Isso. Tá. Vocês já estudaram isso, né? Esses submúltiplos do metro. Já estudaram? Sim. Beleza. Sim, só não chegamos a tanto no nanômetro aí que o senhor falou. Vocês ficaram lá em milésimo de milímetro, né? Isso. Isso. A 10 a menos 3 milímetros. Ou 10 a menos 6 metros. É isso mesmo, porque na mecânica a gente estuda mesmo, dimensionalmente falando, até milésimo de milímetro. Agora é claro, né, se tratando de composição de materiais e composição de grãos de estrutura, né, aí a gente vai até no nível nanométrico, tá bom? Bom, dito isso, que nós estamos então trabalhando em nível nanométrico, ou seja, não é visível a olho nu, ok? Somente com microscópio. Se nós estamos trabalhando nesse nível, né, nesse nível de microscópio, né, se estamos nesse nível de microscópio, então é o seguinte, olha, as estruturas cristalinas são formadas por unidades básicas e repetitivas, denominadas células unitárias. Então vamos lá, gente. O que são células unitárias? Células unitárias
é um conjunto de grãos, ok? Esses grãos, eles são formados por átomos, tá? E esse conjunto de grãos, né, se repete pela estrutura do material, ok? Então, essa estrutura, na verdade, é um conjunto infinito, quase, né, de células unitárias, ou seja, de grãos unitários, de grãos formados por átomos. Tá? E o que vem a ser essa célula unitária? É o menor arranjo do átomo de um sólido cristalino. Ou seja, se a gente for olhar um material, né, ampliar, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma série de grãos que formam, né, essa estrutura cristalinas, né, e esses grãos são chamados de células unitárias. Tá? Bom, e para isso nós temos 7 tipos de estruturas cristalinas, né? Olha que interessante. É tão pequeno, né, essas estruturas, mas elas têm uma geometria bem definida. Elas têm um formato bem definido. Então, os 7 sistemas estão aí representados, ok? Sistema cúbico, sistema tetragonal, sistema ortorrômbico, sistema monoclínico, sistema triclínico, sistema hexagonal e sistema romboédrico. Bom, quais são os 2 sistemas mais aplicados sob o ponto de vista de materiais de construção mecânica? Então, os 2 sistemas, né, de células unitárias, né, os 2 sistemas cristalinos mais aplicados, né, são os sistemas cúbico e o sistema hexagonal. Vou mostrar para vocês nas próximas telas. Bom, então, nós temos 14 tipos de células, ou seja, 14 tipos, né, de arranjos que os átomos podem fazer, só que esses 14 arranjos, eles estão classificados em 7 sistemas, tá? Então é disso que eu vou falar um pouquinho, né? Então vocês podem ver, ó, 14 tipos de célula. Então se a gente contar aqui, ó, 2 aqui, 1 aqui, 3. 3 aqui, 6, mais 2 aqui, 8, mais 1 aqui, 9, mais 4 aqui, 13, mais 1 aqui, 14. Então são 14 modelos, né? Ou são 14 configurações de células unitárias que a gente pode ter. Tá? Algumas literaturas chamam de células unitárias de Bravais, né? Então, arranjos celulares, né, de como aí o átomo ele pode apresentar, né? Então, desses 14 diferentes arranjos, eles formam 7 diferentes sistemas, ok? Então, todos aqueles que eu acabei de citar. Desses todos, os 2 mais importantes e que nos interessam, como eu disse agora há pouco, é o sistema cúbico e o sistema hexagonal. Então vamos lá, vamos olhar lá. Ó, o sistema cúbico, nós temos dentro do sistema cúbico 3 variações de estruturas, né? Então a gente pode ter o sistema cúbico simples. Olha que interessante. No sistema cúbico simples, deixa eu ver se na próxima tela... na próxima tela vai ter mais detalhes, mas deixa eu já mostrar aqui. O sistema cúbico simples... Deixa eu autorizar aqui o Guilherme
Está entrando aqui. Então o sistema cúbico simples, né? Percebam que como ele é um sistema cúbico, né, como o próprio nome diz, né, o arranjo dos átomos na célula, né, gera uma figura geométrica e cúbica, né? E aí, como fica a disposição desses átomos na célula Braval, né, ou na célula unitária? Esse arranjo fica no vértice, tá vendo? No vértice desse cubo, né? Desse sistema cúbico, né? Então fica no vértice. Já o cúbico de face centrada, novamente, a geometria com a qual os átomos se arranjam, novamente forma um cubo, né? Só que agora, além de ter um átomo em cada vértice desse cubo, nós também temos um átomo, né, em cada face desse cubo. Por isso, é cúbico de face centrada. E como são 6 faces, né, no cubo, então nós temos lá 6 átomos, né, centralizado nas faces desse cubo. Tá? Nós temos 6 átomos centralizados na face desse cubo. Então, por isso, cúbico de face centrada. E aí o último dos 3 modelos, nós temos o cúbico de corpo centrado, ou famoso CCC, né? Então, esse cúbico de corpo centrado, novamente, os átomos formam um cubo, porque estão nas arestas desse cubo, né? Mas você tem aí, ao invés de ter um átomo centralizado em cada face, nós agora temos um átomo centralizado no corpo do cubo, ou seja, bem no centro do cubo, tá? Então, por isso, é cúbico de corpo centrado. Então, essas 3 variações, né, cúbico de corpo simples, cúbico de face centrada e o cúbico de corpo centrado, essas 3 configurações formam o principal sistema dos materiais de construção mecânica no que se refere a sistema cristalino. Tá? Aí nós temos a segunda estrutura que a gente utiliza nos materiais de construção mecânica, que é justamente esse sistema hexagonal. Então percebam aqui, ó, esse sistema hexagonal, como o próprio nome diz, né, ele forma um hexágono, ou seja, um sólido geométrico de 6 lados. E aí a gente tem, além de ter um átomo em cada vértice desse hexágono, nós também temos, olha, um átomo centralizado nas bases desse hexágono. Tá? Então aqui na base inferior a gente tem um átomo e na base superior a gente tem um outro átomo. Então por isso ele recebe o nome de hexagonal, né? Bom, sendo assim, olha que informação importante a gente tem aqui, né? Eu disse a vocês, olha, que das 14 células unitárias, né, são 7 sistemas cristalinos diferentes, mas para nós, aqui em termos de material de construção mecânica, nos interessa apenas o sistema cúbico e o sistema hexagonal. Por quê? Olha o que é dito aqui. Ó. Diz o seguinte, que a maioria dos elementos metálicos, ou seja, cerca de 90% dos elementos metálicos, cristaliza-se, ou seja, né, se solidifica, né, tornam-se materiais sólidos com estruturas altamente densas, né, ou seja, estruturas CCC, estrutura CFC e estrutura HC, hexagonal compacta.
Olha, foi exatamente isso que a gente viu aqui, ó. CCC, face centrada, corpo, cúbica de corpo centrado, CFC, cúbica de face centrada, e HC, né, hexagonal compacto. Tá vendo? Então, mais de 90% dos elementos metálicos que se solidificam, né? Ou seja, que cristalizam-se, os materiais que a gente utiliza na construção mecânica, mais de 90% tem essa estrutura cúbica e hexagonal. Tá? As dimensões das células cristalinas são pequenas, claro, né, gente? A gente está falando em algo nanométrico. Olha só, gente, olha o tamanho de uma aresta. Olha só, o que é uma aresta de célula unitária? Então, deixa eu pegar essa aqui, essa CFC. Uma aresta é um lado aqui, é um ladinho, tá vendo? É a medida de um lado aqui do cubo. Qual é a medida desse lado do cubo, gente? Ó, uma aresta de uma célula unitária de ferro, ele pegou um exemplo aí do elemento ferro, que é o elemento metálico, né? Vamos ver? Ó, na tabela periódica, vamos localizar o ferro aqui, na tabela periódica. Ó. Deixa eu verificar aqui. Não estou localizando. Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Então, o elemento ferro na tabela periódica, né? Ele é um elemento, ó, é um metal de transição, tá? Ele aqui, ó. Ele tem um número atômico 26, tá vendo? É um material metálico, um material de transição que não se liga, então a molécula de ferro não se liga, não participa das ligações químicas, né? Seja iônica, metálica ou covalente, né? Mas ele é um elemento importante aí, um metal de transição. Tanto é que ele na liga de aço ele tem um papel assim fundamental, importantíssimo, tá bom? Bom, e aí o seguinte, esse elemento químico, né, ferro, né, a temperatura ambiente, a 30 graus, por exemplo, né, 28 graus, temperatura ambiente, a aresta, ou seja, o comprimento dessa célula unitária, gente, tá? Desse cristalino, desse cristal, vai ser de 0,287 nanômetro. Gente, isso é muito, 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 muito pequeno, ok? Isso é muito pequeno. Então a gente realmente não consegue enxergar isso a olho nu, tá? Aqui tem um pouco mais da figura lá dos cristais, né? Facilita aí visualmente a nossa compreensão. Então aqui em cima, ó, o cúbico simples, né? O cúbico de corpo simples, né? Ou seja, a gente tem um cubo aqui, né? E no vértice desse cubo tem um átomo, ok? Esse aqui é de corpo centrado, né? Se esse aqui é a estrutura cúbica simples, esse aqui é a estrutura cúbica de corpo centrado. Então é o mesmo conceito, né? Só que tem um átomo centralizado, né? Centralizado no cubo, tá? Aqui ele mostra um pouquinho maior, aqui ele mostra uma célula unitária, né? Uma célula só ela, né? Aí mostra o átomo centralizado aqui. Aqui mostra várias unidades, né? Várias células unitárias aqui, e ele pegou uma dessas células mostrando que realmente tem um átomo aqui no centro do corpo, tá? E essa outra estrutura aqui, que é a estrutura cúbica de face centrada. Vocês estão vendo que ela é mais pesada em termos de átomos, né? Do que a de corpo centrado.
porque essa de face centrada, ela em cada face tem um átomo, né? Então na visualização aqui da estrutura cristalina, a gente percebe que ela é uma estrutura que tem maior número de átomos. Aqui também, né, dá para ter uma ideia, né? Então cúbica centrada, né, apenas 8 átomos, né, nos vértices. Aqui a cúbica de corpo centrado, né? Você tem, além dos 8, você tem um centralizado, são 8 átomos. E aqui na cúbica de face centrada são 14 átomos. 8 dos vértices e mais um de cada face. Então realmente o volume aqui de átomos nesta estrutura CFC é bem maior. Tá? Bom, o sistema hexagonal, né? Lembrando que são esses os dois sistemas que nos interessam, né? Dos 7 sistemas disponíveis, os dois que nos interessam, sistema cúbico e sistema hexagonal. Então esse sistema hexagonal, olha só como ele apresenta um sistema simples, né? Então ele apresenta, ó, em cada vértice do hexágono, ele apresenta um átomo. E no centro da base, né, nós temos um outro átomo. Então, na verdade, se a gente for projetar aqui, nós vamos ter aqui 14 átomos nessa célula, né? Porque a gente tem um em cada vértice e mais um centralizado. Então 7 embaixo e 7 em cima, então dá um total de 14 átomos. Tá? Esse hexagonal simples, né, ele tem apenas um átomo centralizado em cada base, tá certo? Esse hexagonal compacto, ele é um pouco mais diferente, ele é mais carregado, né? É o caso do titânio, né? O titânio aí que é um metal de transição. Se a gente procurar na tabela periódica, a gente vai achar o titânio lá como metal de transição. Ô, gente, eu comentei com vocês o tamanho da aresta, né? Olha aqui, ó, eu comentei, ó, que a aresta de uma célula unitária de ferro, a temperatura ambiente é igual a 0,287 nanômetro. Então, essa aresta, olha, ela vem daqui, tá vendo? Ó, olha a aresta. E tem como calcular isso. É claro que não é o objetivo nosso, mas tem como calcular. A aresta, como é que calcula a aresta? A aresta é igual a raiz quadrada de 4 sobre 3, né? Então, raiz quadrada de 1,33, né? Vezes 2R. Quem que é o R? O R é o raio atômico, né? O R é o raio atômico. A gente pega o tamanho desse átomo aqui, calcula, vai ter o raio dele e joga na forma para obter a aresta, tá bom? Ok? Então, isso a gente pode fazer, mas realmente no nosso nível aqui, nível técnico, a gente não tem essa preocupação. Mas tem como dimensionar o tamanho dessa rede cristalina, né? Por isso que ele chama parâmetro de rede, né? Ó, então, aresta, né? Os lados do cubo, né? E aqui a gente tem na diagonal 4 vezes o R. Quem que é o R? É o raio do átomo, né? É o raio atômico. Então teria como calcular isso, tá? Teria como calcular isso, mas para o nosso nível aqui a gente não tem muito interesse, tá bom? Na estrutura CFC, tá vendo? O cálculo da aresta é um pouco diferente, né? Então, ó, na estrutura CCC, o cálculo da aresta é raiz de 4 sobre 3 vezes 2R. Na estrutura CFC, o cálculo já é diferente. É raiz quadrada de 2, né? Quer dizer, 1,41, né? 1,41 vezes 2R's, tá? Então dá para calcular perfeitamente aí essa aresta do nosso parâmetro de rede cristalina, tá? Então é possível calcular para a estrutura CCC ou para a estrutura CFC, tá?
E aí, né, gente, ó, tanto é que dá para calcular, ó, olha o valor do raio atômico aqui, tá vendo? Ó? Todas as fórmulas aqui, ó, aparece um Rzinho, né? Um Rzinho ou um R grande, né? É a mesma coisa. Esse Rzinho ou R grande, né? Esse Rzinho ou R grande, ele é tabelado, tá vendo? Ó? Ele é tabelado. E olha só o tamanho dele. Ele é em nanômetros. Em nanômetros, ok? Então, olha só, ó, a gente tinha medida aqui, ó, a aresta de uma célula unitária de ferro é 0,287, né? Então, olha, a aresta para o ferro 0,287. Por quê? Porque possivelmente, né, o ferro ele tem uma estrutura CCC, então a gente pega lá, ó, raiz de 4 sobre 3 vezes 2R e acaba chegando aquele valor, tá? Mas para outros materiais, ó, nós temos R diferente, né? Para o alumínio, 0,1431, tá? O ouro, 0,1442, o aço, 0,1241, a prata, 0,1445, titânio, 0,1445, zinco, 0,1332, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a gente não precisa calcular esses parâmetros de rede, esse tamanho da estrutura cristalina, da célula unitária, não é necessário, tá? Mas apenas para a gente perceber que nanometricamente isso é possível, tá? Nanometricamente isso dá para calcular e é possível obter. Bom, então encerrando, nessa aula nós vimos, já a partir da aula passada, né, nós vimos dois aspectos importantes aí do estudo de materiais, né? Nós vimos as ligações químicas e nós vimos aí a questão da estrutura cristalina. Esses são dois assuntos assim bastante abstratos, né, bastante teóricos, mas é importante ter esses conhecimentos, as noções, porque logo nós vamos começar a identificar como essas características afetam as propriedades dos materiais. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim. Algum questionamento? Alguma questão a ser tratada? Fiquem à vontade. Professor, sobre a atividade que o senhor já falou? Vou falar agora. Certo. Vamos falar sobre atividade então, gente? Vamos lá? Bom, é assim. Semana que vem é feriado, né, gente? Dia 12, né? Não é isso? Isso. Então nós não temos aula semana que vem. Tá? Nós não temos aula semana que vem. Nós vamos ter aula apenas dia 19 agora. Ok? Daqui a 2 semanas. Então essa atividade que eu vou passar para vocês hoje, ela é uma atividade que deve ser entregue apenas dia 19, tá? Dia 19 do 10, tá bom? Essa atividade, ela engloba aí, né? Ela diz respeito às 2 últimas semanas, né? Os assuntos que nós trabalhamos nas 2 últimas semanas, que foram justamente estrutura cristalina, né? Estrutura cristalina, estrutura atômica, desculpa, né? Mas a partir de ligações químicas e estruturas cristalinas. Tá legal? Então vimos como os materiais se arranjam atomicamente a partir desses 2 parâmetros, tá? A partir de ligações químicas e a partir de estruturas cristalinas. Ok? Bom, clicando aqui, eu estou aqui no perfil de estudante, tá vendo? Vocês vão ter acesso à atividade. Vocês estão vendo que faltam 13 dias. Por quê? Porque essa atividade vocês vão entregar só dia 19, né? Só dia 19 até as 19h59, até 1 minuto antes de começar a aula.
Tá certo? Bom, essa atividade, eu vou clicar nela para vocês terem acesso. Então essa atividade, ela tem duas etapas, né? A primeira é o seguinte. A primeira é um quebra-cabeça, né? Ou quebra-cabeça não, palavra cruzada, né? Palavra cruzada. Então olha só, vocês têm aqui perguntas na horizontal e perguntas na vertical, tá? E vocês devem preencher aqui conforme. Professor, Pois não? você está no perfil de estudante, Estou no perfil de estudante. mas essa atividade já está aparecendo para nós já? Já está aparecendo. Estou procurando aqui. Vou Alguém, dar uma olhada aqui. alguém confirma aí, gente. Deve estar aparecendo. Eu tô Tá aparecendo já Ah, entrei. Tá no aparecendo. dia 19. Beleza, ótimo. Bom, então é o seguinte, olha só então. Então a gente tem a palavra cruzada aqui, tá? Onde vocês vão ter que resolver questões na horizontal e questões na vertical, tá? Esse primeiro exercício, ele é referente, ele fala muito de ligações químicas, mas ele também tem alguma coisinha aqui da classe de materiais, tá? Da primeira aula lá de conteúdo, materiais compósitos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos, materiais metálicos, tá? Então ele tem uma ou outra pergunta relacionado ao conteúdo lá de materiais, tá? De classe de materiais. E a segunda questão, ela é formada por A, B, C, né? É bem o que nós vimos hoje, né? Quais os 3 tipos de ligações existentes, quais as estruturas cristalinas que a maioria dos elementos metálicos, cerca de 90%, possui, e existem 7 sistemas cristalinos básicos que englobam todas as substâncias cristalinas conhecidas para materiais de construção mecânica. Quais os 2 sistemas mais aplicados? Tá? Então, bem simplesinho aí, tudo aquilo que nós estudamos hoje tá contemplado aí, principalmente nessa segunda questão, tá bom? Então vocês devem fazer a atividade, vocês adicionem view, né? Adicionem view e podem colocar essa atividade nesse campo aqui. Gente, quem tem computador, claro, pode fazer normalmente nesse arquivo e me enviar. Quem quiser imprimir e fazer na folha impressa, depois escanear e me mandar, pode. Quem não tiver nenhum recurso, professor, eu só tenho celular, não tem problema, faz um caderno, tira foto e me manda aqui pelo Moodle. Gente, só que uma questão importante, tá? Quem for fazer no caderno e me mandar, por gentileza, faça a tinta, a caneta, tá bom? Por quê? Porque a lápis fica muito difícil a leitura. Fica muito difícil a leitura, fica bem comprometida a leitura, tá? Então eu preciso que vocês, quem for fazer a lápis, desculpa, quem for fazer no caderno, escanear ou tirar foto e me mandar, não faça lápis, tá certo? Não faça lápis, tá? Faça tinta, porque realmente a imagem fica muito ruim para ler, enfim, tá bom? Então eu peço isso para vocês. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, gente? Beleza, professor. Alguma dúvida com relação a essa atividade? Por enquanto não, talvez eu entre em contato com o senhor no decorrer aí, Perfeito. mas por enquanto de boa. Tá Essa ótimo. atividade aí é que nem palavra cruzada mesmo, né? Você vai pegar pelo nome lá e vai tirar cada nomezinho e colocando, completando lá as frases mesmo. Né? Exatamente. Tá ok. E com palavra cruzada você vai ter dicas, né? Porque a partir do momento que você faz uma horizontal e está pedindo uma vertical que cruza a horizontal, você já tem algumas letrinhas lá que te ajudam a identificar a resposta, entendeu? Professor, Certo, entendi. Beleza? Fala, Jonathan.
Eu só não tô conseguindo abrir ela no Moodle aqui. Eu tô na página, mas não tô conseguindo achar ela aqui, entendeu? Tá, deixa eu mostrar de novo aqui. Peraí, eu vou compartilhar de novo. Tá compartilhando. Então, ó, eu estou aqui exatamente na visão que vocês têm. Tá vendo? Ó? Então, é concomitante, tecnologia dos materiais, segundo semestre de 2021, professor José Carlos. Então, disciplina tecnologia dos materiais. Então, eu desço aqui, ó. Desço aqui. Aí tem aqui, ó, tópico 2, estrutura atômica. Onde está tópico 2, está aqui, ó, atividade 2, questionário e estrutura atômica. Então eu clico aqui, ó. Quando eu clico aqui, ô Jonathan, olha só, vem essa tela aqui, né? Onde está o arquivo? Está aqui, ó, no Word, tá vendo? Ó, ele está aqui em cima, ó. Então quando eu clico nele, ó, ele faz download aqui na minha máquina, ó. Ó o documento aqui, ó. Ok? Olha o documento aqui. Perfeito? Conseguiu localizar, Jonathan? Conseguiu? Gente, tudo bem? Quem está com o computador aí conseguiu localizar? Sim, professor. Sim. Beleza, tranquilo. Sim, sim. Tranquilo. Ô, gente, Professor, oi, pode falar. nessas atividades aí a gente vai ler as perguntas lá e vai procurar nas matérias que já foi passada, né? Isso. Percebam que vocês têm acesso aqui, né? Olha, vocês têm acesso pela tela principal do Moodle. Nós temos já 2 tópicos trabalhados no nosso curso: classificação dos materiais e estrutura atômica, não é isso? Então, para esses 2 tópicos, ó, nós temos os materiais que foram utilizados em aula. Então é só clicar aqui, ó. Quando clica, você tem acesso. Vou clicar aqui no primeiro conteúdo, ó, você tem acesso ao material que foi trabalhado em sala de aula, o material que o professor projetou, que o professor usou para trabalhar com vocês o conteúdo. Tá bom? Então eu até recomendo que vocês baixem esses materiais e salvem separado. Além do Moodle, que vocês têm aí uma pastinha onde vocês guardam esses arquivos. Tudo bem? Tá jóia, professor. Tudo bem, professor. Joia. Show de bola. Beleza, então.